te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Se a paz do Senhor Jesus. Em cima, Bruninha aí da mídia. Ao convite ao pessoal, por favor, ajuda aí, tá certo? Faz aí a sua parte da irmã da mídia, né? Convocando as irmãs, tá bom? Eu quero compartilhar, eu estava aqui no trabalho e daí, entre uns stories que eu estava vendo, eu me deparei com essa palavra que eu já tinha ministrado, mas eu, naquele momento, Deus estava falando comigo e eu fiquei observando e entendendo, né, assim, aquela mensagem que aquela pessoa estava transmitindo. E queria que se fosse possível você abrir aí sua Bíblia no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3. Eu já ministrei muito, né, nesse texto, eu gosto particularmente, existem canções, né, com esse texto, mas nessa manhã, né, assim, algo que aquela história que alguém estava falando pronunciou e eu fiquei olhando, eu disse, não é mesmo que é essa visão, né, assim. A partir do versículo 17 diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. E daí, quando eu estava, né, ouvindo aquela ministração, e eu estava olhando o exemplo que Abacuque dá. Existem momentos, claro, que todos nós vamos passar, que nós não vamos conseguir mudar situações. A gente não vai poder transformar aquela situação em alguns momentos. Na nossa vida, a gente não vai conseguir mudar aquela situação. Mas tem algo que vai depender de nós e que precisa de um posicionamento, que é mudar a direção para que você está olhando. Veja que Abacuque, né, para quem está entrando agora, muito obrigado pela sua companhia, Abacuque 3, do 17 em diante. Veja que Abacuque, ele está olhando para aquela situação, ele está vendo que o produto da oliveira não está produzindo, a oliveira não está produzindo. Quando ele olha para o curral, o não tem gado, né, assim, ele está olhando, vendo a direção. Mas você observa que automaticamente o posicionamento de Abacuque não foi se prender à visão daquilo que ele estava vendo. Porque o justo, ele vive pela fé. E a visão de Abacuque não era presa e nem a sua alegria estava simplesmente nas coisas. Porque se você observar, ele vai dizer, porque ele é comum, igual a mim, a você, e ele estava passando, ele estava vivenciando aquela situação. Uma falta não é simplesmente esse texto uma mera canção, porque fala, né, para o instrumento de música, para os meus instrumentos de cordas, né? Não era simplesmente para uma letra de uma canção, não era simplesmente para uma canção, e a gente vê canções belíssimas baseadas nesse texto, mas você vai observar que Abacuque, ele
transforma em canção o que ele estava vivendo, e também em forma de canção ele declara, ele fala, ele mostra o seu posicionamento, ele mostra a direção, ele mostra e ensina para mim e para você que muitas vezes na nossa vida nós vamos estar em situações, porque existem situações que a gente pode mudar, né? Deus nos permite que a gente consiga mudar. Mas existem situações que não dependem de nós, né? Assim, e que não podemos mudar aquela situação. Mas Abacuque ensina algo aqui muito tremendo. Abacuque fala a respeito de uma direção, né? Ou seja, ele toma uma direção, ele não pode resolver aquela situação, mas ele pode reposicionar o seu olhar. Ele pode mudar, direcionar o seu olhar para onde ele quer enxergar, para onde ele deve enxergar. Porque Abacuque está olhando aquela situação, mas ele tem nas suas mãos, ele tem nele a opção de parar os olhos naquilo que ele está vendo, naquela situação, e a gente vê muitos crentes assim. Muitos crentes dizendo: pastora, olha o que está acontecendo. Fulano está enfermo, está com a ausência, a falta disso ou daquilo. Está olhando e é real, não é ficção, não é coisa da sua cabeça. Está vendo e não está vendo possibilidade. Mas nessa manhã, né, eu quero que você aprenda com essa palavra que nós podemos tirar os nossos olhos, direcionar os nossos olhos para o que é verdadeiro, para o que pode, para quem pode realizar, mudar, transformar essa situação. Todas as vezes que eu vejo esse texto, em alguns outros textos também, a minha mente vai logo no texto. Eu preciso, né, ministrar, porque essa palavra sempre fica ardendo no meu coração e eu sempre fico protelando, né, assim, achando que não é o dia, né, assim, mas sempre eu estava, certa vez, o Senhor me deu essa palavra de quando Deus, lá no livro de João, né, capítulo 3, né? Quando o Senhor transforma a água em vinho. E aí o Senhor estava falando: eu não mudei, filha. Assim como eu transformo a água em vinho, eu posso transformar qualquer situação. E eu me lembro que, em fé, eu peguei essa palavra e me ajoelhei e estava orando ao Senhor. E eu disse: Deus, você falou comigo que você continua. Você é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternidade. Você é Deus. E você falou que tem o poder de mudar qualquer situação. Transformar. Porque você transformou. Você transformou a água em vinho, você transformou o cego em passar a enxergar, você transformou um paralítico em poder fazer e andar, você transforma qualquer situação, você transformou um cortejo que tinha da mulher de Naim, né, que perdera seu filho e ali só era choro, você chega e transforma aquele luto em alegria, em festa. Você tem o poder de transformar. O Deus que chama o profeta Abacuque, que levanta o profeta Abacuque, né? E Abacuque olhando para aquela situação, e parece que Deus é especialista em fazer promessa nas nossas vidas, em cima da impossibilidade. Quando Deus fez a Abraão a promessa, Abraão era avançado de idade, Abraão não tinha filhos, e Deus diz que ele vai ser pai de uma grande nação. Parece que Deus, né, gosta de fazer promessas na nossa vida quando tudo está ao contrário.
Lembra quando ele chama Gideão? Ele sabia muito bem que a família de Gideão era o menor dos clãs, sabia que ele era o caçula, tipo o menor do seu clã, e ele chama ele e diz assim, vai ser você que eu vou levantar para libertar ali o povo de Israel, liderar. E Gideão olha e diz, como assim? Eu sou o menor. Parece que Deus chega na nossa vida. Não sei se você já tem essa experiência, né, de Deus chegar na sua vida. Eu me lembro de uma certa vez que o Senhor chegou para mim e usando uma pessoa e disse assim, arrume as malas, literalmente arrume as malas, porque você vai viajar. E eu segurei aquela palavra aí, alguém que estava junto de mim falou assim, como? Como a gente vai? Nesse momento não tem condições, isso deve ser uma promessa futura. Meu aniversário foi em abril, né? E pouco depois de abril, né, do meu aniversário, mas ainda em abril, eu viajei para uma cidade que era sonho, que eu sonhava em visitar, em conhecer essa cidade. E daí eu entendi, aí eu me lembro de uma vice-dirigente lá do Alto dos Coqueiros, Valéria, né? E eu me lembro que ela disse exatamente uma vez isso. Ela falou, o marido estava desempregado, estava faltando algumas coisas na casa e elas estavam louvando, ela com a outra dirigente estava louvando. E daí Deus usou e disse assim, olha, tuas filhas vão, todas elas têm anel no dedo, né? Assim, eu vou colocar todas elas na faculdade. E ela disse, como eu não tenho condições, como é que isso vai acontecer? Porque muitas vezes nós olhamos para a dificuldade e a gente vê isso. Abacuque, ele estava olhando, era real, o produto da oliveira não estava produzindo a oliveira, né? Nos currais não havia gado, mas ele tem um posicionamento de mudar o foco do olhar dele, daquilo que ele estava olhando, ele agora direciona, ele coloca seus olhos não mais na situação, não mais na dificuldade, porque ele sabe que ele não poderia mudar aquela situação. Deus me trouxe aqui, logo eu faço a palavra do dia logo cedinho, né? Eu acho que algumas pessoas estranhou como, né, nesse horário, mas, né, assim, eu tava ali, eu disse, eu não posso, né, ficar aqui, eu tenho que compartilhar essa palavra, porque muitas vezes, querido, nós vamos querer deixar os nossos olhos fitos, né, numa situação que nós não podemos mudar. Nós não conseguimos mudar. Mas Abacuque, sabendo que ele não podia mudar aquela situação, ele não tinha condições, não tinha poder, mas ele sabe que ele pode fazer algo, mudar o olhar dele, a direção da visão dele. E ele diz, né, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele disse, a minha alegria não está nisso que eu não posso resolver, nisso que eu estou vendo, a minha alegria está no Deus que pode transformar essa situação. E por isso, quando ele tira o seu olhar da dificuldade, daquele problema, e ele passa a olhar para o Deus da sua salvação, ele consegue declarar, ele diz, eu exultarei, né, no Deus da minha, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da coça. Ele me faz andar em lugares altos. Ele faz, o Deus que faz. Abacuque resolve direcionar
direcionar, tirar os seus olhos. Por isso que eu gosto muito de quando eu vou, né, ministrar sobre, né, qual a direção que você está olhando, para onde você está olhando. Eu gosto muito de citar esse texto de Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que nós tiramos a direção dos nossos olhos, ou, né, fixamos os nossos olhos na situação, na dificuldade, tende a gente se aprofundar mais, descer mais. Sabe por quê? Olha Pedro. Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa que eu ande sobre as águas, né, que eu vou ter aí contigo. O Senhor disse: vem. Vem. E a Bíblia diz que quando ele estava ainda olhando para Jesus, ele estava andando. Mas a Bíblia diz um detalhe: percebendo, ou seja, ele tira o olhar daquele que pode fazer, daquele que estava fazendo ele andar só sobre as águas, fazendo ele viver o sobrenatural. Ele começa a olhar para a tempestade. Ele tira o foco. E o que acontece quando ele tira o foco? Ele começa a afundar. E por isso, nessa manhã, eu quero te dizer, mesmo que você esteja nesse processo de dengo, né, aqui o nordestino, porque essa mensagem vai para tanta gente longe, até de outro país, obrigado Jesus, né, mesmo que você esteja naquele processo de dengo, de manha, querendo fazer manha, birra, né, com o Senhor, dizendo: Senhor, mas eu não consigo, Senhor, o Senhor não olha para todo mundo, mas menos para mim, parece que o Senhor não está olhando essa situação. A gente está fazendo aquele denguinho, né, para o Senhor Jesus, a gente está se dengando para Ele, a gente está, sabe, mesmo assim, se você se encontra assim, eu quero te dizer que não é Deus que vai mudar o teu olhar. Ele vai usar instrumentos como eu, como qualquer outra pessoa que ele possa levantar, né? Como usou o instrumento, o profeta Abacuque, para dizer assim: ainda que esteja tudo isso aqui, faltando, não muito legal, eu vou me alegrar no Deus da minha força, no Deus que pode e faz eu andar em lugares altos, o Deus que pode transformar essa situação. Eu vou direcionar os meus olhos, eu vou tirar os meus olhos da situação que eu não posso resolver e vou olhar para o autor da minha fé, eu vou olhar para o Deus que é a minha força, aquele que eu posso dizer: nele eu posso exultar, eu posso glorificar, eu posso agradecer, eu posso ver a situação mudar, porque é nele, porque ele é soberano, ele tem o poder de transformar essa situação e fazer eu andar em lugares altos. Esse Deus que está usando a minha vida nessa manhã para compartilhar essa palavra com você, essa palavra de dizer: ei, né? E você também poder dizer para mim: ei, Adriana, tira os olhos da situação, você não pode resolver. Direciona os teus olhos para o autor da nossa fé. Sabe, por isso que Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Direcionamento. Ele diz: os meus olhos não podem estar nos montes, não podem estar na situação. Os meus olhos têm que estar naquele que faz o meu socorro, que age em meu favor. Eu, às vezes, né, em meio à dificuldade, uma vez eu estava chorando por causa de algo que eu estava passando, e eu achei tão interessante que Deus, usando a vida, né, de uma pessoa, e falou assim: pense em coisas boas. E daí eu me lembro que o quadro não estava tão legal. E daí eu comecei a ficar olhando e comecei a imaginar, a sonhar, a sonhar assim, né, a pensar. E aí quando isso acontecer, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a ver eu planejando o culto de ação de graças, e aí eu comecei a direcionar os meus olhos.
E eu lembro que aquela dor já não estava mais, né, em mim, me dominando, querendo me paralisar, porque eu resolvi direcionar os meus olhos. Talvez você que está aí, né, assim, já compartilhou, pediu oração a mim e está dizendo, olha, o que você está fixando os teus olhos é no irmão, em alguém, uma pessoa que está dizendo, eu não vou fazer isso, eu não vou assinar, eu não vou, os seus olhos estão presos. Nessa manhã Deus te convida, tira teus olhos dessa situação e agora olha para Jesus, o autor da tua fé. Tira teus olhos desse mar bravio e olha agora para Jesus, o Deus que acalma, o Deus que manda, o Deus que é soberano, que tem um controle, que manda e não é mandado, que faz e não dá satisfação a ninguém, porque Ele é Deus e Ele sabe o que está fazendo. Tira os teus olhos dessa situação e você agora comece assim a imaginar, dizendo assim, eu estou indo agora, vamos dizer, né, porque a pessoa vai entender, eu estou indo agora para o cartório, passando a casa para o meu nome e eu vou dar o meu culto de ação de graça aí, quando a casa estiver no meu nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começa a olhar agora para o alvo da tua bênção, direciona os teus olhos para você ver se essa angústia, essa inquietação não vai sair do teu coração. Não é uma questão de pensamento positivo. Não é isso não. É a palavra de Deus que mostra que nós devemos direcionar os nossos olhos. Abacuque era um profeta, ele estava vivendo uma calamidade, mas ele disse assim, está faltando isso tudo. Mas minha alegria não está nessas coisas. Minha alegria está no Deus que é a minha força, que faz os meus pés como da coça, me faz andar alternadamente, né? Ele me leva, me conduz a lugares altos. E ele começa, eu fico imaginando, ele olhou aquele e agora ele olhando para isso. E ele olhando, esse Deus que me leva a lugares altos. E aí ele olhando as coisas, né? Onde ele podia olhar. Isso aí, né, Jana está dizendo, né? É crer no Deus do impossível. É isso que Deus quer levar. Sabe, por exemplo, né, pessoas que, sei lá, tá à espera, né, do casamento e tá olhando, mas eu não tenho, não aparece, quando aparece, pastor, é aquele desmantelo, né, assim, não, começa agora, né, focar os teus olhos, tirar os teus olhos da situação, direcionar para esse dia que você vai dizer, quando a minha bênção chegar, eu vou, sabe, me vestir assim, eu vou fazer assim, vai ser assim, e começa a sonhar, porque você vai estar direcionando o teu olhar para o Deus que pode realizar o milagre na tua vida, pode transformar essa situação, porque Deus transformou aquela situação em que Abacuque estava vendo, e ele tem o poder ainda hoje de transformar a tua situação, a minha situação, e te conduzir a lugares altos. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, né? Eu sei que foi um pouquinho rápido, né? Assim, mas, né, eu aproveitei o momento do meu intervalo e eu disse, eu vou falar, porque essa palavra estava ardendo muito forte no meu coração, né? E eu sei que se não você, mas você vai ser um canal para transmitir essa palavra para alguém que exatamente agora está precisando direcionar os seus olhos, né, para Jesus. Tirar os seus olhos da situação, porque está olhando para a situação e não sabe como resolver, não sabe não, porque tem situações que Deus não permite a gente resolver, é milagre de Deus, é planos de Deus, é propósito de Deus, né? E aí a gente não pode, mas a gente pode sim direcionar o nosso olhar para aquele que pode fazer todas as coisas. Como eu sei
que essa palavra teve um endereço certo na vida de alguém, e mesmo que você se cale diante do cumprimento dessa palavra na sua vida, Deus vai trazer à tona esse milagre que Ele está fazendo na sua vida hoje, sabe? Para que as pessoas vejam que o Deus que fala por meio da sua palavra, Ele é o Deus que Ele tem o poder de cumprir a sua palavra. Portanto, ainda que você se cale diante do milagre que Deus está dizendo hoje que vai fazer por você, Deus vai fazer notório esse milagre para a gente saber. E quem ouviu essa ministração vai dizer simplesmente que você que é ingrata, porque Deus é que cumpriu o que Ele falou. Não é o meu nome que vai ser glorificado, mas o nome do Deus que nessa manhã está dizendo: tire os seus olhos da situação, porque você não pode resolver, e olhe agora para o autor e consumador da tua fé, o Deus soberano, que nele você tem força, nele você pode confiar, nele você pode ter a certeza que Ele tem o poder de transformar, porque Ele está transformando agora essa situação do nada acontecer a você andar em lugares altos, porque Ele tem o poder de fazer isso. E eu fiquei olhando e até comentei, Abraão, querido, quando o Senhor chama ele, ele não tinha filho, ele não tinha a terra ainda, e o Senhor diz o quê para ele? O Senhor disse o quê? Deus faz uma promessa: tu vais ser pai de uma grande nação. Como assim? Eu não tenho nem filho. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? A minha idade. Não, Abraão não olhou, porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos que Abraão creu contra toda a esperança e veio ser pai de uma grande nação, se cumprir a promessa na vida dele. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Porque ele não ficou olhando para ele. Ele olha e diz: Sara não tem mais vigor, eu não tenho mais vigor, mas eu sei, Ramachandarai, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida. Abacuque disse: eu sei, pode não estar tendo nada nos currais, não pode estar vendo gado, mas eu sei o Deus que eu posso exultar, o Deus que eu posso engrandecer. Eu sei o Deus que pode me levar, me conduzir a lugares altos, me tirar do lugar da escassez e me levar para o lado da produção, me levar para o lado da conquista, me levar para o lado, sabe, da provisão dele. Ele faz os meus pés, Ele faz. Ele faz. É Deus que faz, não você. É Deus que faz, não você. É Deus que faz. É Deus que faz. É Deus que faz na sua vida. É Deus que faz na minha vida. Não é você. É Deus que faz. É Deus que faz, querido. E você precisa saber, querida, que Deus nessa hora está fazendo por você. Mas Ele quer que você tire seus olhos da situação e olhe para o Deus que faz. E aí você pode viver o milagre de Deus. Porque quando o Abacuque tira os olhos do nada, não tem, ainda não tem, ele passa a olhar para exultar o Deus da salvação. E ele passa a viver nos lugares altos, numa terra produtiva, numa situação, né, favorável para ele, porque ele optou. Ele não é porque Deus pegou o olhinho dele, o rosto dele e disse: olhe para aqui. Não, era o posicionamento dele. E ele tinha que direcionar os seus olhos não para a situação, mas para o Deus que faz todas as coisas. Um beijo no coração. Seja uma bênção, que essa palavra entre no teu coração como uma dinamite e exploda no teu coração força, certeza, confiança, milagre de Deus fluindo na tua vida para a glória do Deus que falou e tem o prazer, a alegria de cumprir na sua vida o que Ele está falando. Um beijo no coração. Seja uma dinamite. Manda essa mensagem para pessoas, para mãe, para amigos, para pessoas que precisam tirar os seus olhos da situação e olhar para aquele Deus que faz,
que é a nossa força. Beijo!